Você já ouviu falar alguém dizer pega o papel de estanho? Ou talvez já falou isso sem nem perceber. Mas aí você olha a embalagem e está escrito bem claro, papel de alumínio. Então por que ainda tem gente que chama de papel de estanho? Parece só um detalhe, mas a resposta revela uma mudança tecnológica que começou lá no século XIX e que ainda deixa reflexo na forma como a gente fala até hoje. Nesse vídeo, a gente vai entender o que era o papel de estanho, como e por que ele foi substituído pelo alumínio, quais são as diferenças reais entre os dois materiais e como até a cultura pop ajudou a manter esse nome vivo até hoje. Se você não nos conhece, meu nome é Thiago. Meu nome é Gustavo e se você achou esse tema interessante, fique com a gente depois da vinheta. Mas o que é ou era o papel de estanho? Antes do papel alumínio que conhecemos hoje, o que se usava era papel de estanho de verdade. Isso mesmo, feito de estanho puro, um metal mais antigo, mais raro e na época bem valorizado. Ele era comum entre o final do século XIX e o começo do século XX e era usado para embalar alimentos, proteger do ar e da luz e conservar sabores. Só que ele tinha alguns problemas. O estanho é mais pesado, mais caro de produzir e ainda deixa um gosto metálico na comida. Esse gosto era forte o bastante para incomodar. E foi um dos motivos pelo quais as pessoas começaram a buscar outras alternativas. Mas então qual que é a história do alumínio? O alumínio, por outro lado, é um metal mais abundante da crosta terrestre. Mas por muito tempo ele era difícil e caro e de extrair. Né? Isso começou a mudar no final do século XIX, com um método chamado processo Hall-Hérold, que tornava possível extrair o alumínio da bauxita de forma barata e em larga escala. Com o tempo, o alumínio ficou acessível o suficiente para ser usado em embalagens. E por volta de 1910, o papel alumínio começou a ser produzido comercialmente. Primeiro em embalagens de doce, tabaco, entre outros alimentos. Mas por que o alumínio foi tão bem aceito? O papel alumínio chegou em várias vantagens. Ele era mais leve, ele era mais barato, não deixava gosto metálico e era muito mais fácil de moldar. Enquanto o papel de estanho era mais grosso, menos maleável, o papel alumínio podia ser dobrado, prensado e ajustado com mais precisão. Ele se adaptava melhor às formas irregulares, tipo embrulhar um sanduíche ou cobrir uma assadeira, e pouco tempo o alumínio substituiu completamente o estanho nas cozinhas, nas fábricas e nas prateleiras. Então, por que ainda falamos papel de estanho? Aqui entra a parte mais interessante. Mesmo depois da substituição total, o nome antigo continuou sendo usado. Não porque fazia sentido, mas por hábito mesmo. É como dizer que vai discar um número, mesmo sendo um smartphone. Ou dizendo que vai rebobinar um vídeo, mesmo aqui no YouTube. A linguagem demora mais para evoluir do que a tecnologia. E com o tempo, o nome papel de estanho virou uma expressão sobrevivente, uma herança linguística de uma era que já acabou. Quais são as diferenças entre o papel de estanho e de papel alumínio? Do ponto de vista técnico, o estanho e o alumínio são bem diferentes. O estanho é mais resistente à corrosão em certas situações, mas também é mais caro e menos abundante. Ele é menos maleável que o alumínio, o que dificulta seu uso em embalagens detalhadas. E o principal, ele deixa um gosto metálico na comida. Já o alumínio é super leve, extremamente maleável, tem alta condutividade térmica e pode ser feito em camadas muito finas, o que faz com que seja mais fácil utilizar em serviços domésticos. Mas qual que é essa diferença de comportamento térmico entre os dois metais? Curiosamente, o ponto de fusão do alumínio é bem mais alto que o do estanho. O do estanho chega a cerca de 232 graus, né? E o alumínio é mais de 660 graus. Mas aí entra um detalhe muito importante. O papel alumínio ele é tão fino que mesmo com um ponto de fusão alto, ele aquece muito rápido. E sim, ele pode
pegar fogo se usado em contato direto com a chama ou com micro-ondas com objetos metálicos. E mesmo assim, o papel alumínio é amplamente usado em preparações como assar legume, cobrir carne e controlar a temperatura no forno. Agora falando em segurança alimentar, qual que é o risco do papel alumínio? Existe uma preocupação, né, em relação ao uso do alumínio com alimentos ácidos, como molho de tomate ou vinagre. Em contato com acidez e calor, o alumínio pode liberar partículas metálicas que podem passar para o alimento. O risco é considerado baixo, mas, por precaução, muitas pessoas preferem usar papel manteiga, recipiente de vidro ou cerâmica nesses casos. O papel de estanho também tinha essas questões, mas mais relacionadas ao gosto metálico do que à migração química. Mas qual que é a relação do estanho com filmes sinais? E é claro que a gente não pode esquecer da referência mais famosa. Na cultura pop, ele virou um símbolo dos conspiracionistas, aquelas pessoas que acham que o governo está lendo seus pensamentos com ondas de rádio e que o papel metálico protege o seu cérebro. Essa ideia surgiu quando o papel de estanho ainda existia lá atrás, mas com o tempo, até os chapéus de ficção passaram a ser de alumínio. Hoje o termo tinfoil hat virou meme. Não importa mais o metal. Ele representa a tentativa de bloquear o invisível, mesmo que não funcione. Mas a gente sabe que o papel alumínio ele pode ser usado muito além da cozinha, né? E hoje o alumínio ele é usado em áreas bem além da cozinha. Embalagem de remédio, isolamento térmico, equipamentos eletrônicos e até no espaço. A NASA, por exemplo, usa camadas finas de alumínio em mantas térmicas que isolam espaçonaves da radiação e do calor extremo. Ou seja, aquele rolinho que você tem na gaveta é só a ponta do iceberg. Na próxima vez que você ouvir "pega o papel de estanho", talvez dê um sorriso, porque agora você sabe que essa frase carrega mais de 100 anos de história, ciência e um pouco de nostalgia. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo essas histórias escondidas nas coisas do dia a dia. E se tiver uma sugestão de tema, coloque aí nos comentários que a gente vai estar lendo tudo, tá? Talvez o seu tema pode ser escolhido para um próximo vídeo. E até a próxima!